Muita gente me pergunta sobre como é que eu consigo lembrar das línguas que eu já falo e também como eu consigo aprender mais de uma língua ao mesmo tempo. Fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso, tá? Ó, você que está afim de aprender inglês, seja espanhol, seja italiano, somente essa língua, somente uma língua, fica nesse vídeo que é para você, tá? Se você também quer aprender várias línguas e se tornar um poliglota, assim como eu, assim como muitos aí que estão fazendo o método Show Up, entendem o método Show Up, fica aqui também que vai ser legal para você. E se você também está aí na dúvida, já fala inglês ou já fala espanhol, ou já fala qualquer língua e está no nível intermediário, ou está no nível iniciante ainda, ou tá ainda lutando para falar essa língua, mas está pensando, pô, eu queria aprender uma outra língua, aquela outra língua lá, será que eu deveria agora? Se você tá desse jeito também, esse vídeo é para você, beleza? Ó, vê só, hoje a gente vai falar sobre o meu método que eu utilizo para aprender várias línguas e é justamente o método de bases, tá? O método de bases é o que eu chamo, é o método que faz você aprender por uma língua base, tá? Não é que necessariamente, tá? Quando a gente fala de língua base, as pessoas acham que, mas espera aí, no caso vai utilizar uma língua romance, no caso os idiomas, né? Os Romance Languages, são as línguas similares, por exemplo, o português é similar ao espanhol, o italiano é similar ao espanhol, ao português, o francês é similar ao italiano, ao português e ao espanhol. Dá para fazer isso, tá? E é o que geralmente todo mundo faz. Porém, pode causar muita confusão estudar a língua romance vindo da língua normal, beleza? A não ser que essa língua seja sua matéria, tranquilo? Ó, vê só. Por exemplo, no meu caso, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Luciano Júnior. Eu falo hoje em dia 7 línguas, sendo 4 fluentes e 3 no nível básico ou intermediário, que no caso são essas 3 são o russo, o alemão e o francês. E as 4 são português, italiano, espanhol e inglês, beleza? Ó, vê só, para você entender isso, é no caso, por exemplo, daqui a pouco eu vou te mostrar, tô aqui com um quadrozinho legal para te mostrar justamente como é que funciona, como é que funcionou no meu caso, né? E como vai funcionar no seu caso também, beleza? Ó, no caso, como é o método de bases, ele já diz tudo. Você tem que utilizar base, linguagens de base, porém não é que você vai pegar todo o conhecimento que você tem naquela língua que você já fala, e aí você vai transferir para essa língua que você está aprendendo. Não, não é isso, tá? E também não é que você vai estudar uma língua, só línguas de língua romance em língua romance. Não, tá? O método de base é justamente utilizar a língua que você já fala como uma base, mas não uma base de vocabulário ou uma base de gramática, mas sim uma base para que você se transforme num nativo daquela língua, aprendendo a língua que você vai aprender. E assim você faz com que você não se esqueça, tá? Porque qual é a diferença do método de bases para estudar língua romance por romance e fazer essas ligações? É que o método de bases não necessariamente você vai fazer essas ligações por línguas romance por romance. Vai fazer, dá para fazer, tá? Inclusive, no meu caso, eu não fiz diretamente, mas está meio que interligado. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas justamente o método de bases você vai utilizar qualquer língua, porém para aprender uma outra língua, sendo como se fosse um nativo dessa língua que você já sabe. Pera aí, mas está muito geral isso ainda. Como é que a gente vai entender isso de verdade? Vê só, por exemplo, no meu caso, eu falo português, eu sou brasileiro, então minha língua nativa é o português, tá? O português de Recife. Brincando, é o português. E do português, eu aprendi o inglês e o espanhol, beleza? E do inglês e o espanhol, eu fui justamente diretamente para o italiano e o russo, tá? E depois do italiano e o russo, eu tô indo para o francês e para o alemão, beleza? Então, isso aqui tem uma estruturazinha ali, eu vou mostrar para vocês, mas no caso é utilizar a língua por língua. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que ele é americano, e aí ele perguntou, cara, mas como é que você não esquece? Você tá falando, tá aprendendo tantas línguas e não esquece nenhuma, isso é loucura. Só que justamente o que eu faço é, por exemplo, no russo, eu
eu aprendo hoje em dia eu aprendo do italiano. Porém, eu comecei aprendendo do russo, do espanhol. E o que é que acontece? Eu utilizei, por exemplo, para aprender o italiano, eu aprendi o italiano como um falante de inglês, tá? Porém, claro, isso não anula que eu entenda mais a gramática do italiano, porque eu falo português como língua nativa e espanhol como minha terceira língua ali, porque o inglês é a segunda língua. Então, isso não anula fatos, tá? Então, claro que meu conhecimento com português e com espanhol ajudaram muito a entender o italiano, tá? Mas eu aprendi como um nativo de inglês. Então, as aulas que eu assistia, aulas que eu falo é tipo tirar dúvida de gramática, como eu acho que, não sei se eu já falei aqui, mas eu falo muito no Instagram, que no caso a gramática ela deve servir somente para você corrigir algo que você tá muito na dúvida, que você não conseguiu entender de jeito nenhum visualizando ou pelo contexto, enfim. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, a gente pode fazer um vídeo somente sobre isso. Mas no caso, filme, série, todos eles, para utilizar, por exemplo, no início, com a tradução, eu justamente traduzia para o inglês, tá? Então, por exemplo, se eu traduzisse a frase como te chiamas, como me chiamo Luciano, eu não iria traduzir tipo eu me chamo Luciano. Eu traduzia para my name is Luciano, beleza? Então, quando eu penso em italiano, e aí quando dá aquela falhazinha, a minha mente ela não cai para o português, ela cai para o inglês, justamente porque eu aprendi o italiano do inglês. Dá para entender? Deu para entender mais ou menos? A mesma coisa serve para o russo, tá? O russo eu comecei aprendendo do espanhol. Ou seja, eu começava a ver o russo e aí a legenda embaixo, geralmente eu utilizo o Language Reactor, a gente pode falar sobre isso também no futuro, mas eu justamente utilizando aplicações como o Language Reactor, que todos os meus alunos usam Language Reactor, é uma ferramenta muito boa, e aí para o YouTube justamente era russo e espanhol. Então a maioria dos meus flashcards no início estão em russo e espanhol, a tradução para o espanhol. Agora, hoje em dia, como eu atingi um nível melhor no italiano, o que eu faço? Eu coloco russo e italiano, porque aí eu já melhoro o meu italiano e o russo eu continuo aprendendo ele. Então, eu faço duas coisas ao mesmo tempo, tá? E por isso que eu aderi às outras línguas de volta na minha pool, né? Na minha bag, minha bolsa. Eu vou fazer aqui, pegar aqui o quadro e justamente para deixar mais visual. Aqui o quadro é gigante, né? Então, tenho. Mas no caso aqui, ó, dá para ver de boinha que isso aqui, tá? O português, tá? Então, no caso, o método de base, ele vai funcionar desse exato jeito. O português, deixa eu pegar o piloto azul, mas no caso, o português, tá? Que é a base principal, é a primeira base de tudo, no caso é o português, tá? Minha língua nativa, tal, a língua do meu país, nunca saí daqui. Então, querendo ou não, o português é a minha base principal, é onde tudo está baseado, tá? Mas não quer dizer que é a língua que eu corro para ir para uma tradução, ou enfim, quando eu não sei algo em uma dessas outras línguas, não é sempre o português que eu corro. Justamente porque o português, eu só usei ele como base, eu só aprendi, as únicas línguas que eu aprendi como um falante de português foi justamente em inglês e espanhol. Todas essas outras eu aprendi sendo um falante de inglês ou espanhol, tá? Porque assim, pra quem não conhece, essas aqui eu ainda não falo, tá? Isso aqui só foi um exemplo só de, tipo, do futuro que eu vou falar aqui pra vocês. Mas, por exemplo, do português, eu fui justamente para o espanhol e para o inglês. Depois, o que é que eu fiz? Eu estudei espanhol. Por que estudar o russo do espanhol e não do inglês? Já que vai ter mais conteúdo, tá? E por que não, sei lá, o italiano do espanhol? Porque é mais fácil de entender. E provavelmente vai ter mais conteúdo também do italiano para o espanhol. Vai ter mais gente até
que vai ter como traduzir, tipo, legendas até feitas de conteúdos do italiano para o espanhol, né? Apesar do inglês ser a língua mais forte, então pode ser que não. Mas enfim. No caso, o que acontece? Como o italiano é muito próximo do espanhol, eu optei por fazer isso para evitar confusão na minha cabeça de quando eu estava vendo, porque até hoje, às vezes, quando eu vou falar italiano, eu não sei se a palavra é italiano, às vezes, ou espanhol, ou até mesmo português também. Então, isso confunde, tá? Para evitar confusão, o que eu fiz? Eu escolhi uma língua que é mais diferente do italiano, apesar de que tem palavras, por exemplo, arrive, arrivare, arrivato, que é chegar, é a mesma, tipo, só muda a pronúncia. Mas é bem legal isso. Isso é muito legal do italiano para o inglês. Então, aprendi italiano do inglês e aprendi russo. Só que aí, russo, vê que legal. Como o russo é uma língua mais distante, é uma língua bem nova na realidade, bem diferente das línguas que eu já falo. No caso aqui, comecei até a aprender as duas ao mesmo tempo, porém o italiano, por ser muito próximo ao português e ao espanhol, eu aprendi muito mais rápido. Então, o que é que acontece? O russo eu aprendia muito mais do espanhol, porém eu também via conteúdos em inglês, tipo, às vezes eu ia ver um vlog de viagem, e aí ao invés de botar, sei lá a tradução da legenda dupla, ou ir ver alguma tradução em espanhol, eu botava em inglês mesmo, porque fica às vezes mais próximo, tá? O inglês ele tem essa coisa, né, de deixar mais próximo. E aí realmente, mas quando eu quero ver tradução e sentar para estudar mesmo, para ver, sei lá, a tradução de uma frase, ou como se utiliza um verbo que eu vi num filme ou num vlog de viagens, enfim, eu vou lá e procuro do espanhol, no caso no início, né? Agora eu vejo do italiano, tá? Porque ela é a língua mais próxima. Então, chega um nível em que, como essa língua é mais próxima da nossa, do meu nativo, né? Que é o português, o espanhol, enfim, do latim, ela acaba tendo a proximidade e aí eu já substituo essa língua daqui de baixo por essa língua daqui do lado para vir aqui. Do mesmo caso aqui, ó. Eu ainda não tenho um nível bom nessas duas línguas, no alemão e no francês. Então, o que é que eu vou fazer? Mas aí eu já sei que, beleza, estou no russo aqui, aprendendo francês do russo e aprendendo alemão do italiano, mas eu sei que vai chegar um momento em que meu francês vai evoluir mais do que o meu alemão. E aí eu vou fazer o quê? Vou parar de aprender alemão do italiano e vou justamente aprender alemão do francês, tá? Então vai fazer essa interseção aqui. E aqui no caso, aqui só para ilustrar para vocês, por exemplo, eu já penso em depois de sair do alemão e do francês em ir para o romeno, que tem algumas raízes russas e raiz latina, principalmente, mas tem muitas palavras parecidas com o russo, e para o chinês, que aí sim sairia total de todas as outras línguas, até o alfabeto, enfim. E aqui esse é o meu objetivo. Então, aprender por método de bases deixa tudo mais fácil, porque deixa tudo mais tranquilo de você tentar aprender as coisas, de você não esquecer a palavra, não esquecer o que você está aprendendo. Então, é muito legal você fazer isso daqui, tá? Você conseguir manter toda essa dinâmica de estudo, sempre tentar manter uma língua ligada à outra, porque assim você não esquece, tá? Beleza, tá? Se você gostou desse vídeo, foi bem autoexplicativo. Eu curti pra caramba gravar aqui, conversar com vocês sobre isso, que é o método de bases, é o método que eu mais gosto, assim, é um dos métodos que eu mais gosto, que tem no método Show-Up. E claro, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, tá? Para não perder notificações. A gente vai tentar voltar a postar vídeo todos os dias e aí deixar um período bem longo postando todos os dias, porque a meta aqui é fazer com que você fale a língua que você tanto sonha, tá? Ó, e mais uma coisa, porque quem chegou aqui no final vai ganhar prêmio sim. E o prêmio é justamente, tá? Dá uma olhada na descrição, só para você ver o nome certinho, mas você acabou de ganhar
o cupom que vai ficar ativo aí essa semana toda de 40, não tô blefando não, é 40% de desconto no método Show Up, tá? Eu decidi fazer a semana aí do Show Up, então justamente para que você aprenda. E aí eu tava analisando, né? E aí eu tava vendo primeiro se eu não tô louco ou ou é só. Mas na realidade não fiquei louco, não, tá? É porque eu pensei naquela frasinha do patrão enlouqueceu. Porque realmente é uma loucura que eu tô fazendo. No caso, 40% de desconto. O nome do código, o códigozinho, como aqui não tá, eu tô optando por não fazer com edição esses vídeos. Então, mas o código tá aqui embaixo, tá? É 40 SUL, S-U-L, AP, que é de April, abril, beleza? Então, vai lá. Quando você acessar o site, tá? Não vai estar, tipo, lá, o site vai estar com um valor normal, mas aí você clica em adquirir e aí vai lá no gateway de pagamento, no checkout, lá a paginazinha, você vai botar seu nome e tal, o cartão de crédito ou Pix, enfim, e aí você vai ter lá a opção cupom. Você coloca lá e você já vai ver seu cupom sendo ativado e você vai lá ver. Vai lá, aproveite essa oportunidade e claro, não, mas o que é que eu ganho com isso, tá? Ó, os 10 primeiros que entrarem com o cupom vão ganhar aulas individuais comigo durante 3 meses, tá? 3 meses de aulas individuais comigo. Além de, tá? Tem o cupom de 40% de desconto. Aulas individuais comigo, os 10 primeiros, tá? E aí, não passei dos 10 primeiros, mas beleza, não passei dos 10 primeiros, mas o cupom ainda tá ativo. Então, o que é que eu faço? Os 10 primeiros já acabou, já passou de 10 pessoas. Calma, tá? Continua sendo muito valioso, porque todo mundo, até os 10 primeiros, vão ter essas três aulas. Todo mundo vai ter direito à aula, a 3 aulas comigo, e aí você vai poder escolher a data certinha para acompanhar como está sendo o seu processo, tá? Então, se você tem aquele problema de, não consigo evoluir com curso online, tá? Por mais que a gente já tem lá, tá? Independente da semana aqui, Show Up, independente de tudo, já tem lá no curso, no método, aulas ao vivo, a gente faz as aulas ao vivo, tudinho. Então, a gente vai fazer as aulas ao vivo, já tem, normal, tá? Então, além de aulas ao vivo, os materiais em PDF, as aulas lá para você aprender, as ferramentas que eu te ensino a baixar lá dentro, tudo aí e por 40% de desconto. Cara, tá uma maravilha, tá? Então, vai lá, já clica aqui no link abaixo, já vê. Se quiser, dá uma assistida na aula lá, que aí eu falo sobre os 3 pilares, é muito legal, os 3 pilares da fluência. Mas se não, se você já quiser já aproveitar para não perder tempo e não passar das 10 pessoas, vai lá embaixo, clica aqui no link abaixo e, claro, adquire o método Show Up, que eu tenho certeza que você vai curtir, você vai conseguir aprender da melhor forma possível, beleza? Um abraço, beleza? E let's show up!